Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite falando sobre o relativismo. O Papa Bento XVI, nosso querido Papa Emérito, falou tanto do problema do relativismo. Ele usou a expressão ditadura do relativismo. O Papa Francisco também já tratou desse assunto em diversas ocasiões, especialmente no ano de 2013, que ele fez uma declaração clara sobre o problema do relativismo e lembrou, inclusive, o trabalho de Bento XVI, que tanto dedicou tempo para falar desse problema que nos atinge. Mas o que é o relativismo, né? Vamos entender para valer no programa de hoje e vamos entender como é que a gente, de repente, pode se livrar desse problema. Falei para o professor Joel Gracioso, que está aqui ao meu lado, que perguntaria nesse bloco, né? Verdade é ponto de vista? Vou fazer essa pergunta agora. Só antes quero agradecer aos nossos queridos amigos associados que nos ajudam a manter de pé essa obra de evangelização. Se você ainda não é sócio conosco da Rede Século XXI, nossas atendentes estão lá neste momento para tirar sua dúvida. Olha, eu gosto do programa Eclésia ou dos outros programas aqui da casa e gostaria de ajudar a manter de pé essa obra de evangelização. Você pode ficar sócio conosco, né, da Associação do Senhor Jesus. Você vai receber na sua casa a revista Brasil Cristão todos os meses, uma revista de formação, de evangelização, de catequese. E você está diretamente contribuindo para que o nosso trabalho aqui na nossa Rede Século XXI possa continuar. Você imagina que não é barato manter uma obra como essa, né? É muito caro manter uma televisão no ar, mas com a graça de Deus e com a ajuda dos nossos queridos amigos associados, nós estamos levando esse desafio em frente, tá bom? Então ligue agora no telefone que está no seu vídeo e os nossos atendentes vão tirar todas as suas dúvidas, né? Se você não conseguir imediatamente, insista, que na sequência você consegue, que às vezes muitas pessoas ligam ao mesmo tempo. Mas não desiste não, tá bom? E vem conosco nos ajudar então a fazer esse trabalho de evangelização através não só da televisão, como de outras mídias sociais também, tá bom? Deus lhe pague. Muito obrigado, nossos queridos sócios. Professor Joel Gracioso, essa pergunta, imagino que muita gente pode já ter feito ou pensado, das pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento. Afinal de contas, a verdade, ela é um ponto de vista? Existe aquela história que alguém diga assim, olha, a minha verdade é essa, ou a sua verdade, existe isso? É aquela história, no cotidiano, no sentido cultural, sim, as pessoas usam essas expressões, né? De acordo com a minha verdade, você tem a sua verdade, mas filosoficamente não tem muito sentido. Quer dizer, quando nós paramos para pensar que existe o mundo, existe o real, né? E existe a minha inteligência, e o objeto da minha inteligência que ela busca compreender é justamente o quê? O ser das coisas, a essência das coisas, o que as coisas realmente são. Essa que é a grande questão. Então, se as coisas existem independente de mim, elas não são uma produção da minha cabeça, não são uma invenção minha, então não sou eu que determino o que elas são, né? O que eu tenho é um desejo e a partir de uma certa capacidade natural, eu tento compreender o que as coisas são nelas mesmas. Lógico que esse esforço humano de querer conhecer, de querer saber o que as coisas são, sejam as coisas sensíveis, corpóreas, ou coisas inteligíveis, como a matemática, por exemplo, né? Realidades mais incorpóreas e inteligíveis, quando eu tento conhecer tudo isso, evidentemente que aparece todo mundo complicado, complexo, requer esforço, entendeu? Mas, assim, de uma maneira mais exata, não tem sentido falar a minha verdade e a sua verdade. O que nós poderíamos dizer é a opinião. Você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião. Ou você pode dizer, olha, a minha compreensão, o meu modo de ver, né? O meu modo de pensar, até aí eu acho legítimo. Mas quando fala-se a minha verdade, digamos, é um abuso de linguagem. Porque a verdade é aquilo que revela e mostra o real, como as coisas realmente são, e não como eu acho que são, né? Então, por exemplo, eu posso achar que isso daqui, né, é uma banana. Eu vejo e acho que isso é uma banana. Mas isso não vai virar banana porque eu acho que é banana. Então, quando eu digo isso é uma caneta, isso que eu estou falando sobre esse objeto é verdadeiro porque expressa o que esse objeto realmente é. Lógico que esse exemplo é muito simples, né? Então, dependendo do assunto, dependendo do objeto, a dificuldade vai ser muito maior para a gente conseguir definir e descobrir o que a coisa realmente é. Só pensar no sentido de Deus, por exemplo. Quando nós refletimos quem é Deus, qual é a natureza de Deus, como que o nosso intelecto ele tem dificuldade de expressar isso com exatidão.
Então tem coisas que são mais simples, fáceis de serem entendidas, conhecidas, e tem coisas que são menos simples. Então o ser humano, todo ser humano tem o direito, que é a famosa liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Você pode pensar o que você quiser, você pode expressar o que você quiser, né? É o seu modo de ver aquilo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma obrigatoriedade moral. Você tem que se questionar. Esse meu modo de ver, esse meu modo de pensar, será que realmente é correto? Será que realmente é verdadeiro? Ou seja, será que realmente corresponde ao que as coisas realmente são? Ou será que eu estou me enganando e nem estou percebendo? Então, por um lado, todo ser humano tem o direito de expressar os seus pensamentos e o seu modo de ver as coisas e de entender as coisas. Mas, por outro lado, é importante de vez em quando se questionar se o meu modo de entender e compreender as coisas, ele realmente é real, é verdadeiro, é veraz, né? Então, a verdade não é uma questão de ponto de vista, a verdade não é relativa. Ela pode ser, no máximo, como diz o Papa Francisco, relacional. Ou seja, eu compreendo a verdade, eu abarco a verdade a partir da minha realidade, a partir da minha condição, a partir da minha situação. Então, até aí tudo bem. Apesar que tem pessoas que às vezes estão usando a fala do Papa para defender o relativismo. Ah, interessante isso. Né? Explica pra gente esse problema, é verdade, isso tem acontecido. Então, dizer que a verdade é relacional, quer dizer que, por um lado, a verdade ela expressa o real, ela é o que é, né? Mas ela é relacional no sentido de que a apreensão, o modo como eu apreendo essa verdade e o modo como eu expresso, né? Vai se relacionar no sentido que vai depender da situação do sujeito. Então é óbvio, por exemplo, eu posso expressar uma mesma verdade de maneiras diferentes. Quer dizer, o que muda é o entendimento e a expressão da verdade. Expressão, mas não a verdade em si. Exato, a verdade em si não. Então é evidente que se eu sou brasileiro, o elemento cultural, o contexto, isso vai influenciar no modo que eu apreendo a coisa e como eu expresso, né? Mas não o conteúdo em si. Entendeu? Então o que o Papa disse? Desculpa, só insistir nesse caso, porque isso está bem comum essa discussão. O que o Papa Francisco disse na verdade? E repita, por gentileza, para a gente entender. O que ele disse, na verdade, é que a verdade não é relativa. Certo. A verdade não é relativa. Ela é relacional. Ou seja, a verdade se relaciona com cada homem, dentro do contexto concreto desse homem. Esse homem vai descobrir a verdade a partir do contexto real dele. Então, é aquela história de valorizar cada indivíduo e cada realidade de cada um. Então, uma coisa é você viver na África, outra coisa é você viver na América, outra coisa é você viver na Europa. Uma coisa é você ser uma pessoa que teve a oportunidade de estudar um monte de coisa, outra coisa é você ser um semi-analfabeto. Né? Você não deixa de ser humano, você não deixa de ter dignidade humana. Mas é evidente que essa história diferente, esse contexto diferente, interfere no modo como você capta a verdade, como você a expressa. Mas não é você que inventa a verdade, ela não passa a ser relativa. Né? Mas ela é relacional no sentido de que ela é descoberta a partir da realidade concreta de cada um. Perfeito, obviamente o Papa Francisco não falou nada de errado, está certíssima a fala dele, não distorçam por gentileza a fala do Papa Francisco, agora está bem claro. Professor, nosso Senhor Jesus Cristo e a verdade têm uma relação interessante, que relação é essa? Então, se a verdade ela é o real, se a verdade é aquilo que me mostra o mundo, a realidade tal como ela é, por isso que é a ideia de que a verdade não é ponto de vista, ela é imutável. Santo Agostinho tem um argumento muito interessante numa obra dele chamada Solilóquios, no livro 2º, quando, no diálogo lá, enfim, na reflexão dele com ele mesmo, com a sua razão, ele inventa um diálogo dele com a própria razão, né? Por isso chama Solilóquios, uma palavra que ele inventou. E é como se fosse assim, por exemplo, mas como é que você prova a existência da verdade? Como é que você prova que a verdade é imutável? Como é que ela existe? E Agostinho diz mais ou menos assim, o que eu vou dizer agora é uma adaptação para as pessoas entenderem. Tá. Então, suponhamos que você, Eric, diga, amanhã o mundo vai acabar às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde vai acabar o mundo, vai acabar tudo, inclusive a verdade. A verdade vai desaparecer, ela vai perecer. E aí amanhã às 3 horas da tarde acontece exatamente tudo isso que você falou. O mundo acabou, tudo pereceu, inclusive a verdade. Ora, se ocorreu e é real tudo o que você falou, aconteceu de fato, então se a verdade pereceu, então é verdade que a verdade pereceu. Se é verdade que a verdade pereceu, então o perecimento da verdade me leva a confirmar a existência da própria verdade. Então, mesmo quando eu tento negar e destruir a verdade, se isso de fato é verdade, a verdade continua existindo. Né? Então, é um exercício de lógica. Exato. Então não tem como eu negar isso. Isso não quer dizer que seja fácil conhecer a verdade. Por isso que
Aí a gente vê o amor e a misericórdia de Deus. Quer dizer, se Jesus de fato é o verbo de Deus que veio ao mundo, que se encarnou por amor a nós para nos salvar, ele é a verdade, por quê? Porque ele, como Deus, como sabedoria eterna de Deus, né? Se no princípio tudo foi criado por meio da palavra de Deus, ele é essa palavra eterna e ao mesmo tempo a sabedoria de Deus, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, evidentemente unido ao Pai e ao Espírito, né? Que Deus é um só, apesar de ser trino nas pessoas. Então, ele revela, ele tem condições de nos dizer. Por isso que no Vaticano II a Igreja vai dizer, né? No documento da Gaudium ali, no sentido de que é por intermédio do mistério de Cristo que eu compreendo o mistério do homem. Não é o mistério do homem que explica o mistério de Cristo, mas é o mistério de Cristo que explica o mistério do homem. Por quê? Porque se ele é a verdade, e se a verdade é aquilo que mostra o que as coisas realmente são, é em Cristo que nós vamos conhecer a verdadeira identidade de todas as coisas. Sendo assim, ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade Exato. e a vida. Portanto, a verdade é uma pessoa? Então, aí nós temos que olhar por dois lados, por dois ângulos, né? A verdade no sentido pleno e absoluto, de fato, é alguém, é uma pessoa, né? É Deus, é Cristo, né? Por quê? Porque ele, enquanto verdade, ele, repito, que tem condições de nos ensinar. Por isso Santo Agostinho vai dizer que quem nos ensina é o mestre interior, que habita no íntimo de cada ser humano. E esse mestre interior é o próprio Cristo, que é a própria verdade. Ele é o fundamento de tudo aquilo que é verdadeiro. Então, uma coisa é verdadeira na medida em que participa da verdade. E essa verdade, repito, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, quando eu penso no sentido de fundamento último, né, que garante tudo o que é verdadeiro, todo juízo, tudo o que é, então é uma pessoa. Agora, do ponto de vista filosófico, a gente não analisa apenas no sentido de fundamento. Nós falamos muito da verdade no sentido do juízo, né? E tanto que o pensamento moderno contemporâneo, quando nós pegamos os medievais, ainda era comum usar a expressão verdade ontológica. Natureza do ser. Exato, que era sobre o ser das coisas. Certo. No contexto moderno contemporâneo, fala-se muito de verdade no sentido lógico, que é aquele exemplo que eu dei da caneta. Então, eu tenho esse objeto e eu emito um juízo sobre esse objeto. Se o que eu falei sobre esse objeto corresponder ao que ele é, eu tenho uma verdade lógica. O juízo é verdadeiro. Certo. Se não corresponder, é falso. Então, é muito comum no mundo moderno contemporâneo a verdade muito nesse plano epistemológico, nesse plano lógico. Essa dimensão mais ontológica, no meu entendimento, infelizmente, foi um pouco abandonada, né? Quando eu digo um pouco, porque é óbvio que alguns ainda continuam usando essa expressão de verdade ontológica, mas nem todo mundo usa. Mas essa verdade que busca a natureza do ser, ela é mais segura, vamos dizer assim, para quem está buscando? Ela é mais segura no sentido de que eu não tenho uma verdade só no sentido do plano do pensamento, do que eu falo sobre as coisas, né? É que a gente tem que entender o seguinte, por que essa verdade ontológica foi abandonada? Porque se você admite a existência de uma verdade ontológica, você está já admitindo de antemão que as coisas têm uma identidade própria, não sou eu que as fiz e, portanto, não sou eu que determino o que elas são. Elas têm uma identidade dependente de mim e, portanto, isso vai levar à conclusão de que Deus existe. Como Deus existe é o Criador, é Ele que determina a identidade das coisas. E como muitos pensadores queriam negar a existência de Deus, portanto, um dos caminhos que foi seguido foi esse, né? Vamos falar mais de verdade lógica e não tanto de verdade ontológica. Porque, por exemplo, o que é uma árvore verdadeira? Uma árvore verdadeira é uma árvore que, de fato, é árvore. O que é um cachorro verdadeiro? É um cachorro que é fiel à sua natureza. Mas hoje, o que nós vemos na sociedade, por exemplo? Chegou-se num limite tão grande de crise que nega-se a natureza. Outro dia mesmo, numa rádio, uma pessoa dizia, um apresentador, que nós devemos lutar contra a ditadura da natureza, né? Mas por quê? Antes era a ditadura divina, agora é a ditadura da natureza, para defender uma liberdade absoluta do ser humano. Então, quando você entra na questão de ideologia de gênero e tantas coisas, o que está em jogo também, lógico que tem vários elementos, mas uma das questões centrais é essa. É a ideia de que o ser humano
ele tem a capacidade de determinar não só suas escolhas, a questão da autonomia, da liberdade, mas ele é capaz até de criar e reinventar o seu próprio ser. Então eu não tenho natureza. Então muitos que é o que chamaria de teoria atualista, né, no início do século XX, Certo. em vez de perguntar, por exemplo, o que são as coisas ou o que é o homem, a pergunta teria que mudar. Em vez de você perguntar o que é o homem, você teria que perguntar o que o homem está sendo, não o que ele é. Porque quando você pergunta o que ele é, você está pressupondo que existe uma essência, uma natureza que é imutável. Então veja a que ponto nós chegamos. Então tem muita coisa aí por trás que as pessoas teriam que tomar muito cuidado e estudar um pouco mais. Olha, isso aqui responde o que a gente perguntou lá no início. Por que será que o Papa Bento XVI estava tão preocupado com o tal do relativismo? Porque é o absurdo onde a gente chega. Sim. No próximo bloco, eu vou pedir para que o senhor fale mais sobre isso, né? Essa preocupação de Bento XVI, a relação com a fé católica, como é que a gente identifica isso na nossa vida, se tem remédio contra isso. Mas para encerrar esse bloco, já que ele está falando de verdade e também todos esses absurdos em relação a isso, hoje a gente ouve o conceito de pós-verdade. O que significa isso? Então, a ideia do conceito de pós-verdade, uma coisa que começou na Europa já há alguns anos, está começando a chegar no Brasil. É a ideia de que a verdade não é um valor. Ou seja, porque quando você ainda fala que a verdade é relativa, você ainda está falando de verdade e tem ali um certo cunho positivo. Então, essa era da pós-verdade é a ideia de que essa discussão e esse debate sobre a questão da verdade deveria ser deixado um pouco de lado. Ou seja, nós teríamos que mudar o discurso. Nós teríamos que nos preocupar muito mais com a convivência humana e a maneira de ver as coisas e, através do diálogo, né, tentar encontrar soluções para a vida humana, em vez de ficar brigando quem é que está com a verdade. Então, enquanto você vê a verdade como um grande valor, que vale a pena até morrer por ela, ou, segundo alguns, matar, né, então isso é um problema. Então, a era da pós-verdade quer dizer uma nova era que nós vamos nos relacionar com o mundo e com o conhecimento de uma outra maneira e não discutindo o conhecimento verdadeiro ou falso. Diante dessa lógica, de acordo com o que a gente está conversando até agora, ao deixar essa verdade de lado, estamos deixando Cristo de lado? Sim, sim, porque você vai entrando na questão de que, no fundo, o conhecimento é uma construção. O conhecimento, no fundo, é uma construção, é uma maneira humana de ver as coisas, e tudo aquilo que é construído é desconstruído, você entendeu? No fundo, é um relativismo, mas muito mais sutil. É muito mais sutil. Ou seja, o ser humano é livre, a realidade é movimento, né? Se a realidade é movimento, ela muda constantemente. E se o ser humano é livre, então o que ocorre é que o ser humano tem que construir as respostas, construir as soluções, conforme cada época e cada situação. Enquanto aquilo durar, enquanto aquilo funcionar, tudo bem. Depois você muda e pronto. Não há nada que é perene, não há nada que é para sempre. Essa é a ideia. Muito bem, professor, nós vamos para o intervalo. Então, na volta, o senhor explica para a gente se há antídoto contra o relativismo, como identificar e um pouco mais a gente entender qual o problema desse relativismo quando a gente pensa em relação à fé católica, já que essa preocupação de Bento XVI foi o início do nosso programa, tá certo? Então não sai daí, a gente volta já já. Muita coisa bacana no nosso programa ainda, hein? Até já.